18 de junho de 2023, comemora-se o 112º aniversário da Assembleia de Deus no Brasil. Estabelecida pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Bing em 1911, chamada de as Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal não só no Brasil, mas em todo o mundo. E esse nome, Assembleia de Deus, está, ou seja, é bíblico, né? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e versículo 28. Ecclesias Dontel, que significa Igreja de Deus ou Assembleia de Deus. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos dando início em mais uma videoaula EBD em Casa, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. E você é o nosso convidado especial. Para você que está assistindo o nosso vídeo, o nosso canal pela primeira vez, se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe os nossos vídeos. E fique conosco até o final dessa aula, porque temos bastante subsídio para o seu aprendizado. Pegue a sua caneta, o seu bloco de anotação, a sua revista, a sua Bíblia e fique conosco até o final dessa aula. O tema da nossa lição, Criando Filhos Saudáveis. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Está em Lucas capítulo 2 e versículo 52. Verdade prática nos diz: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneiras saudáveis e equilibrada. O nosso comentarista é o pastor Elenay Cabral e nossa leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, versículo 40, versículos 42 ao 52. Aqui narra, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nossa lição está baseada, nesse texto de Lucas, capítulo 2, do verso 40, o versículo 42 ao 52. E o nosso comentarista, como é de costume, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, uma família normal. Segundo, o modo de criação de Jesus. E terceiro e último tópico, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Então, iniciando aqui a nossa lição, sem mais perca de tempo, na sua introdução, o Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção virginal de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso, ele se tornou pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era, de fato, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João, capítulo 1 e versículo 14. Nesta lição, estabeleceremos o desenvolvimento de Jesus dentro da família de José e Maria, seus pais. Nosso propósito é extrair lições da casa de nosso Senhor que nos auxiliem nos desafios familiares atuais. Então aqui nós temos essa introdução, nos narrando aqui, a família do Senhor Jesus Cristo, Maria e José. Como foi a criação do Filho de Deus na família de Maria e José. No primeiro ponto da nossa lição, nós temos uma família normal. Primeiro tópico, dados gerais da família. José e Maria eram descendentes da família real de Davi. Lucas capítulo 2, versículo 4 ao 5. Da raiz de Jessé, Isaías 11 e verso 1, o casamento deles aconteceu depois que o anjo do Senhor revelou a José que sua noiva estava grávida e o filho do seu ventre fora gerado pelo Espírito Santo. Mateus capítulo 1, verso 18 ao 25.
Posteriormente, José só se relacionou sexualmente com Maria após o nascimento de Jesus. Podemos inferir isso a partir do relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Mateus, verso 1, capítulo 1, versículo 24 ao 25. Então nós temos aqui nesse primeiro tópico, né, e no primeiro ponto, no primeiro tópico, uma família normal. Olha o tema, né? Então nós temos os princípios judaico-cristãos. Nós temos aqui o modelo da família tradicional. Mas nessa geração pós-moderna e antibíblica, anticristã, inventaram muitos modelos de família, né? Alguns modelos de família que não é ou não tem os princípios judaicos cristãos. Né? Porque quais são os princípios judaicos cristãos? É que Deus, no livro de Gênesis, no livro no começo de todas as coisas, criou Adão e Eva. E ali instituiu o primeiro modelo de família. Um homem e uma mulher. Né? E, consequentemente, a criação de filhos, multiplicar e encher a terra. Tá? Deus ali não criou um padrão, né, diferente, um modelo diferente de família, como estão, né, colocando hoje e querendo pôr, né, a garganta abaixo dos cristãos. Não, o nosso modelo é o tradicional. O nosso modelo é o modelo bíblico. Tá? Então, nós temos esse princípio. Chamam-nos de fundamentalista, mas nós não somos fundamentalistas. Nós temos princípio e nós somos, né, da família tradicional, aquela que foi criada por Deus. Porque Deus não criou dois homens, mas Ele criou um homem e uma mulher. Tá? E alguém diz aí, né, num sarcasmo aí popular, não criou Adão e Ivo, mas criou Adão e Eva. Então, os nossos princípios são judaico-cristãos. Mas nós vemos hoje, né, criando-se nessa pós-modernidade modelos diferentes de família, tá? Que não condiz com a palavra de Deus, que não condiz com o modelo e os princípios judaico-cristãos. Então, não cabe a nós, né, aceitar como cristão esse modelo de família, embora o mundo adote ele, mas nós defendemos o modelo judaico-cristão. Amém? Então, avançando para o nosso segundo tópico, ou segundo ponto do nosso primeiro tópico, os filhos de José e Maria. Depois de Jesus, os filhos de José e Maria, depois de Jesus, tá? Então, nós temos aqui, Jesus foi o filho primogênito de José e Maria, Lucas 2 e 7. A Bíblia registra que os pais dele, né, de Jesus, tiveram outros filhos, mais adiante, Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos mais duas irmãs. Tá? Marcos 6 e verso 3. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. João 7, verso 1 ao 5. Seus irmãos o aceitaram e receberam. Tiago, talvez o mais incrédulo deles, tornou-se um seguidor de Cristo e mesmo não sendo um dos apóstolos, tornou-se o líder principal da igreja em Jerusalém. Então nós temos aqui, tá, que Jesus foi o filho primogênito de José e Maria. E a Bíblia registra que os pais deles tiveram outros filhos, né? Mais adiante, tá? Mas os seus irmãos não os aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Tá? Somente depois da sua ressurreição, seus irmãos o aceitaram e receberam, né, como Messias, após a ressurreição de Cristo. Então nós temos aqui que Jesus, ele é o unigênito do Pai. Foi o primogênito, né, na família de José e Maria, mas ele é o único Filho de Deus, o unigênito, tá? No grego, monos
monogenes, ou monogenes, no grego, ok? Que significa único do gênero. Filho, o único filho de Deus, o único do gênero, tá? O único filho do Pai, certo? Então, ele é unigênito. Mas Jesus, ele não foi criado como os anjos. E também não foi formado como os homens, que Adão e Eva, ele foi formado por Deus, né? E também não foi por eleição, como a nação de Israel. E nós somos filhos, nós que aceitamos a Cristo, somos filhos de adoção. Porém, Jesus é Deus. Ele foi gerado por obra, né, miraculosa do Espírito Santo no ventre de Maria, sem a participação masculina. Isso é uma obra miraculosa do Espírito Santo. Então, Jesus é Deus. Ele é o único do gênero. Jesus, ele faz parte integral da Trindade. E não é um triteísmo, mas é um tripessoalidade. Ou seja, são três pessoas em um único Deus. Então Jesus, ele também é Deus, porém por obra miraculosa do Espírito Santo, ele foi gerado no ventre da Maria, né, tornando-se homem para vir salvar o próprio homem. Mas Jesus é Deus. Embora a igreja romana, né, acredita que após Maria ter tido Jesus, ela não teve mais filhos. Mas a Bíblia afirma que ele teve mais irmãos e teve, nos que nos indica a Bíblia, pelo menos mais duas irmãs. Então Jesus teve irmão e irmãs, tá? Então, nós não concordamos com a visão, né, ou a crença da Igreja Católica. A Bíblia registra que Jesus foi o primeiro filho de José e Maria, porém o unigênito do Pai, o único do gênero, tá? Que no grego é monogenes, ok? Então, o único filho do Pai, porém Deus, mas gerado por obra miraculosa do Espírito Santo, sem a participação masculina. Avançando nós para o nosso segundo tópico da nossa lição, o modo da criação de Jesus. Nós vamos ver aqui qual foi o modo da criação de Jesus. Jesus, o Filho especial. Depois nós temos a infância de Jesus e, em terceiro, a adolescência de Jesus. Nós vamos ver nesse segundo tópico. Primeiro ponto, Jesus, o Filho especial. A despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. Eles sabiam que havia algo especial na vida do primogênito, pois lhes fora revelado que ele seria o Salvador, o Filho de Deus. Lucas 1:35. Nesse sentido, José e Maria souberam administrar essa diferença sem diminuir os outros irmãos. Conheceremos melhor a maneira como nosso Senhor se desenvolveu segundo a sua humanidade, analisando as fases de sua vida, a infância, a adolescência e a juventude. Então nós vemos aqui que Maria e José soube criar o seu filho, administrar o lar. Embora teve depois, né, depois de Maria conceber Jesus, só então José teve relação sexual com Maria, né? Teve o coito, né? Ele conheceu Maria após Jesus ter nascido, respeitando assim aquilo que eles foram informados por Deus. Então ele não teve relação antes com Maria, mas só depois, e depois dele conhecer Maria, então ele teve filhos, Maria teve filhos e filhas. Tá? E aqui nós vamos ver que Maria e José soube criar, eles conheciam, eles tinham informação de Deus, que Jesus era filho de Deus, gerado pela obra miraculosa do Espírito Santo. Então ele soube criar Jesus, não, né, desfazendo dos demais filhos, mas criando todos de igual modo, certo? Respeitando a cada filho, né? Não pondo aqui, fazendo diferença entre Jesus e os demais, porque era filho de Deus, mesmo eles sabendo, mas soube criar
na demonstração da palavra de Deus, né? E teve uma boa criação, Jesus. Ele teve, como qualquer garoto normal, uma infância, né, saudável, uma adolescência e também uma juventude. Então, aqui o modelo da família de José e Maria não foi, nós vemos nos modelos que nós estudamos antes aqui, nas lições anteriores, né, a negligência de pais, como foi de Eli, né, de Rebeca e de Abraão e Sara, tá? De Jacó e Rebeca, algumas negligências que eles cometeram, não sabendo criar os filhos como um modelo de uma família, né, tradicional, alguns erros que eles cometeram. Mas Maria e José foram íntegros nessa parte, mesmo sabendo que Jesus era filho de Deus, ele não desprezou os demais, souberam criar os filhos, né, de uma forma dentro dos parâmetros divinos. Porém, Eli, não ensinando seus filhos, teve aquele problema. Embora Samuel ensinou bem, mas os filhos também se desviaram. E nós vemos aí, né, no decorrer das lições passadas, como os pais às vezes negligenciaram em certas partes. Mas Maria e José criaram os filhos dentro do padrão, né, tradicional de família, administrando bem os filhos, ok? Embora os filhos que eles tiveram após o nascimento de Jesus não acreditavam que ele era o Messias, mas só depois da sua morte e ressurreição eles creram, né? E nós vemos Tiago, irmão de Jesus, ele foi o pastor principal ali da igreja em Jerusalém, e ele foi o que mais, né, ele dedicou, diz que o joelho dele tinha calos como o joelho de camelo, de tanto orar. Então ele creu totalmente que Jesus, o seu irmão, né, por parte de mãe, era o Messias. Então foi uma benção e ele foi pastor em Jerusalém, fiel à palavra de Deus. Tá? Avançando para o nosso segundo ponto, do nosso segundo tópico, a infância de Jesus. Tá? Nós vamos ver aqui a infância de Jesus. Após nascer em Belém, da Judéia, Lucas 2, versículo 4 ao 7, Malaquias 5, verso 1 e 2, nosso Senhor foi colocado num coxo para ração aos animais. Não se tratava de objeto de um palácio real, pois seus pais não tinham uma alternativa. Depois de 8 dias, José e Maria levaram o menino para a circuncisão e lhe deram o nome de Jesus. Capítulo 2, verso 21. Todo o tratamento que José recebeu foi semelhante ao dos outros meninos que Jesus recebeu, melhor dizendo, dos meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar do rei Herodes. Mateus 2, verso 13 e 14. Até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. Mateus 2, 20 e 21. Né? Então nós temos aqui que Jesus teve uma infância normal, não diferente da infância dos filhos dos israelitas. Né? A mãe e o pai ensinaram ele, porque os judeus eram muito precisos, muito cuidadosos sobre o ensino dos filhos. Eles ensinavam como estava escrito na palavra de Deus, tá? Em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 ao 7, que Deus diz que os pais deviam ensinar os filhos assentado, andando, deitado e se levantando, ensinando a palavra de Deus. Então Maria e José eram israelitas, eram judeus, e eles ensinaram Jesus. Jesus aprendeu a ler e a escrever, porque o israelita era cuidadoso com essa questão, com esse quesito, tá? E ele também foi bem alimentado.
embora de família pobre, mas foi bem alimentado. Ele cresceu, né? Teve boa alimentação, até porque um menino judeu que não tivesse uma boa alimentação, aos 7 anos eles partiam, morriam. Mas Jesus teve uma boa alimentação, tá? Dentro dos seus padrões, dentro dos cuidados ali e das condições financeiras de Maria e José. E também foi ensinado, né? Ele teve todos esses cuidados, porque Maria e José ensinavam a ele os princípios bíblicos. Então ele teve uma infância maravilhosa, diferente do que o catolicismo, né? No livro dos Macabeus, eles ensinam que na infância as crianças ficavam abismadas, né? Assustadas com Jesus, porque ele fazia bezerrinho de barro, fazia passarinhos de barro, né? E de repente ele assoprava e os passarinhos saíam voando, os bezerrinhos saíam berrando, né? E as crianças ficavam assustadas com aquilo, né? Pasmo por ver Jesus. Mas isso é fada, é conto de fada. Jesus, ele teve uma infância normal. Ele não foi uma criança normal. Ele crescia em sabedoria, né? Como diz a palavra. Ele crescia em sabedoria, mas normal, tá? Ele aprendeu a ler e escrever e não teve nada de anormal, como afirma, né, a igreja romana. Então Jesus teve uma infância normal, como qualquer criança ali em Jerusalém. Então, avançando para o terceiro tópico do nosso segundo ponto, a adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém com os doutores da lei. Lucas 2:46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei. Em hebraico é bar mitzvah. A ida de Jesus a Jerusalém com a sua família se deu por causa da observância dos deveres religiosos como princípios de 3 festas mais importantes de Israel: a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Êxodo 23, versículo 14 ao 17. O 34, versículo 23. Deuteronômio 16, versículo 16. Toda a celebração dura 7 dias e depois todos voltavam para suas cidades. Os pais de Nosso Senhor não imaginaram que Jesus ficaria para trás. Depois de 3 dias, eles o encontraram no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei. Estes, por sua vez, estavam maravilhados com a sabedoria daquele adolescente. Então, quando Maria e José foram nessa festa, e eles voltavam no caminho de um dia, e procuraram e não encontrar Jesus. Imaginou que ele estava na vizinhança, em algum lugar, mas procuraram não encontrar. Voltaram novamente em Jerusalém em busca do Messias, do Filho Jesus. E encontrou ele no meio de doutores. E os doutores se maravilhavam. E Maria e José deu uma dura em Jesus. Disse: olha, mas nós estamos te procurando. Ele falou: vocês não sabem que eu devo cuidar do negócio dos meus pais? Mas em um tom de criança, respeitando, né, a autoridade da sua mãe. E era sujeito. E ele voltou, né, com Maria e José para sua casa. Mas ele disse para eles que estava cuidando do negócio do seu pai. E Maria então lembrou daquilo que foi informada por Deus e também José. E Maria guardava em seu coração todas essas palavras do Senhor Jesus. Muito obediente Maria e José. Então, ele teve aí uma adolescência, né? E a questão da adolescência, a Bíblia relata só esse caso aqui dos 12 anos. As demais acontecimentos na vida de Jesus não é relatado, porque a Bíblia relata aquilo que é necessário, né, para o nosso aprendizado, para a nossa salvação. Mas não fala, né, depois dos 12 anos até os 30 anos, a Bíblia não relata mais nada. Há especulação sobre isso, tá? Mas não é bíblico, é antibíblico, tá?
Então não é bíblico. Alguns dizem que ele esteve em outros países aprendendo, né? Mas isso não é bíblico, isso é antibíblico. A Bíblia só relata aquilo que é necessário para nós aprender. E não fala mais nada, mas diz, pelo nosso entendimento, ele aprendeu a profissão do seu pai, muito inteligente, foi carpinteiro, e o seu pai José morreu ainda, novo ainda, né? Cedo, e Jesus assumiu como filho mais velho, né? A direção da casa, a responsabilidade da casa, e cuidou da sua mãe e dos seus irmãos na profissão de carpinteiro. Tá? É isso que nos dá a entender e nos relata a Bíblia, que ele foi carpinteiro também. As demais coisas são especulações, que ele teve em outros países, né? Aprendeu... Não, nada disso. Jesus foi carpinteiro e teve uma vida normal, né? Cuidando da sua família, e aos 30 anos, então, ele começa seu ministério, sendo batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, e ele começa então o seu ministério, ali escolhendo, né, chamando os 12 discípulos para o seguirem e ensinando a palavra de Deus. Então aí ele começa a assumir o seu ministério, mas esse período ele estava trabalhando na marcenaria, cuidando da sua mãe e dos seus irmãos. É os que nós temos conhecimento, tá? As demais coisas são especulações. Avançando para o nosso último e terceiro tópico, aliás, ainda temos aqui nesse segundo tópico o quarto ponto, né? A juventude de Jesus, ok? Dos 12 aos 30 anos de idade, a adolescência e a juventude de Jesus são praticamente desconhecidas. As únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois da experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Tudo o que se tem de conhecimento acerca desses anos oculto da vida de Jesus é que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com José e a exerceu até os 30 anos. Visto que José já havia morrido, Marcos 6:3, é possível que Jesus tenha sido o responsável pelo sustento da família por esses anos, e quando chegou a idade de que o pai estabeleceu para iniciar o seu ministério, ele deixou tudo e reuniu os seus discípulos, os quais se tornaram os apóstolos que fariam o seu evangelho conhecido. Então, como eu já disse antes, já adiantei, né? Então, o que nós temos após dos seus 12 anos aos 30 anos, que ele seguiu a vida normal, né? José morreu, temos aqui no capítulo 6:3 de Marcos. José certamente morreu ainda novo ainda, né? E após ter os filhos depois do nascimento de Jesus, então Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai e possivelmente cuidou, né? É o que nós entendemos, cuidou dos seus irmãos e da sua mãe com a profissão por ele ser o primeiro filho, o filho mais velho, né? Ali de Maria. Tá? Então, é o que nós temos informação, e o que passa disso é especulação. Não é extra-bíblica, mas é antibíblico, ok? Então, livros do Macabeus, que não são os livros inspirados, falam alguma coisa a respeito, né? Que ele teve na Índia, né? E aprendeu com os indianos ali, e não tem nada a ver, isso é conhecimento extra-bíblico. Tem um conhecimento, né, pós-bíblico, tá? Ou extra-bíblica, que a gente pode conjecturar, mas existe o conhecimento antibíblico que nós não podemos conjecturar, que aí se torna heresia, né? Ou um conto de fada. Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição, já chegando ao final, o tríplice desenvolvimento de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, 51 e 52, diz, o capítulo 2, versículos 51 e 52, diz o seguinte: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens, né? Então, sabemos que sabedoria tem uma diferença de inteligência, mas Jesus crescia, né, em sabedoria e inteligência, né, e graça perante os homens. Jesus crescia em sabedoria, ok?
Jesus recebeu uma educação básica que qualquer menino judeu receberia. Ele aprendeu a ler e a escrever, viveu uma vida simples, pois sua família era pobre. Nosso Senhor crescia em sabedoria, ou seja, sua relação com o Pai, seus princípios de vida e disposição em resolver problemas eram dignos de uma pessoa sábia. Certamente, essa foi a razão de Lucas cunhar palavras sabedoria antes de estatura, Lucas 2:52. Então, foi um menino que cresceu, né, normalmente, e ele desenvolveu, ele tinha, né, estudou, então ele conseguiu, como um jovem sábio, né, resolver problemas, que ele era o filho primogênito, e ele resolvia ali, após José falecer, ele resolveu o problema da família, ele que tomou conta. Então, ele tinha sabedoria, inteligência para resolver esse problema como uma pessoa normal. E se destacava, certo? Pela sua sabedoria, pelo seu conhecimento, né? Pela sua profissão que ele desenvolvia. Né? Alguém diz, Jesus não precisou de estudar, ele não estudou porque ele era Deus. Não. Jesus era 100% Deus, mas também 100% homem. Ele necessitou nos primeiros passos, quando o bebê, né, da sua mãe cuidar, tratar, dar leite, dar peito para ele, normalmente desenvolveu. Precisou de ensinar ele a falar, precisou de ensinar ele a andar. Era uma criança normal, ele era 100% homem, ok? E como adolescente, a mesma coisa, brincava com as crianças normalmente, né, sem fazer as travessuras que, né, a igreja romana fala, né, não nada disso de transformar bezerro de barro da vida, né, as aves que ele criava feitas ali de barro, nada disso, isso é conto de fada. Ele crescia normal, brincou normal com as crianças, né, e a sua mãe, né, ensinou ele foi aprendendo. Na sua juventude ele aprendeu, né, a profissão do pai, que lhe ajudou muito, né, a cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Então foi um jovem, uma criança, um adolescente, um jovem normal, tá? Porém, com sabedoria, desenvolvendo, tá? 100% homem. Teve fome, teve sede, se alimentou, tá? Então não é, ele foi Deus, não precisava de estudar, né? Ele é Deus, não sentia necessidade de alimento, não. Ele era 100% homem, tá? Teve sono, teve fome, sentiu frio, sentiu calor, porque ele veio como homem para nos salvar. Sem derramamento de sangue não haveria salvação. Então nós somos remidos, né, pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Então ele veio como homem para nos salvar. Tá? Porém era 100% Deus. Ele se despojou dos atributos que ele tinha como Deus, mas não deixou de ser Deus, ok? Avançando para o nosso segundo ponto, o terceiro tópico, Jesus crescia em estatura. Tá? A palavra estatura se refere ao crescimento físico do menino Jesus, pois o texto está no contexto do desenvolvimento físico do nosso Senhor Jesus. Viveu em Nazaré até os 30 anos, tinha estatura mediana de qualquer judeu, seu corpo era normal e saudável. Não por acaso Jesus se desenvolveu no trabalho da carpintaria. Marcos 6, verso 1 e 3. Então, o que pintam no quadro aí, certo? Um Jesus com o rosto aí de anjo, né? Belíssimo. Não, ele era um judeu, uma estatura mediana, de cor, né? Os judeus, na maioria, são uma cor morena, né? Naquele tempo usava barba, o cabelo um pouco crescido, certo? Jesus era um judeu normal. Tanto que ele aprendeu a profissão, ele precisou de aprender a profissão do seu pai. Então nada do que pinta no quadro, um Jesus com o rosto de anjo, né? É um rosto assim totalmente diferente. Não é esse Jesus que nós cremos que está nos quadros pintados. Mas é um Jesus que sofreu dores,
né? Que teve fome, teve sede, como Isaías diz, homem de dores, que não tinha formosura, e nós não víamos nele nenhuma formosura para o desejarmos. Era um desprezado, né? Homem experimentado, homem de dores, que levou sobre si toda a nossa enfermidade, né? As suas pisaduras, né? Que nos deu, nos trouxe a cura, a paz, a salvação. Tá? Ele foi um homem de dores, tá? Experimentado, não tinha parecer, era um judeu normal. Não é como se pinta no quadro aí, tá? Um Jesus de rosto, né? Diferente, de cor branca, como anjo, não. Ele era normal como os judeus da sua época, tá? Esse era o Jesus ali, né? Nascido em Jerusalém, tá? O Deus, né? Que nos visitou. Perguntava onde mora Deus? Na rua direita, ali na casa de Maria e José, ali estava Jesus. Ele veio, encarnou e habitou entre nós. E sofreu como nós, para nos dar a salvação. Porém, 100% Deus e 100% homem, tá? Terceiro e último ponto do terceiro tópico. Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. A graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. João 1, verso 1 e 14. Essa consciência pode ser constatada no episódio em que seus pais acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Gentilmente, ele respondeu para os seus pais: por que é que me procurais? Não sabeis que me convém tratar do negócio de meu pai? Lucas 2 e 49. Já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. O carisma do nosso Senhor se revelava ao abrir a boca para falar do reino de Deus. Então Jesus, ele cresceu em graça diante de Deus e dos homens. Nós vemos na Bíblia Jesus muitas vezes dizendo para o Pai: graças te dou, Pai, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Então ele tinha intimidade com Deus. Constantemente nós vemos Jesus indo para os montes orar, ter comunhão, intimidade com Deus. Isso era graça, tá? Diante de Deus. Ele falava constantemente com o Pai. Ele tinha intimidade, ele tinha comunhão como homem com Deus. Então ele crescia em graça diante de Deus. Ele tinha esse relacionamento de intimidade com Deus, como homem, né? Como vários homens de Deus tinham. Porém, Jesus sem pecado, tá? Então Jesus tinha essa intimidade, ele crescia em graça diante de Deus. E também ele crescia também diante dos homens. Ele era carismático. Ele estava no meio dos doutores, ele que todos admiravam do seu conhecimento, da sua palavra em relação à Torá, em relação à Bíblia, a palavra de Deus. E quando a sua mãe e seu pai veio ter com ele, ele não foi grosseiro, não foi brusco. Ele disse: não sabeis que eu tenho que cuidar do meu pai? Então, Jesus não repreendia os seus pais, mas ele dizia com carisma, porque ele cresceu também em graça diante dos homens. Quando a sua mãe mandou ali, que os criados mandaram falar com Jesus, que ela foi falar com Jesus, que o vinho tinha acabado, ele disse: o que tenho eu contigo, mulher? Se nós usarmos uma palavra brusca, parece que ele desrespeitou a mãe, não, mas ele diz: o que tenho eu contigo, mulher? Né? Não é chegada a minha hora. Jesus era carismático, era educado. Ele foi criado dentro dos padrões ali judaico-cristão. Então ele crescia em graça diante dos homens e também diante de Deus. Era um relacionamento genuíno com Deus e um relacionamento genuíno com os homens. Quando mandaram prender Jesus, que o soldado voltou para os seus principais e perguntou: por que eles não prenderam Jesus? Porque nós nunca vimos o homem falar como este homem. Ele não falava como os fariseus, ele não falava como os escribas, mas ele falava com uma autoridade, com conhecimento. Além de falar com conhecimento, ele tinha exemplo de vida, então não tinha como revidar, e eles não puderam prender,
porque ele falava com autoridade e não como os fariseus, que só falavam com conhecimento, mas não tinha praticidade de vida. Jesus tinha praticidade de vida e conhecimento da palavra de Deus. Por isso o diferenciava dos escribas e fariseus. E os soldados não puderam aprender, porque a palavra de Jesus era vida. E eles ficaram admirados do carisma, da graça que ele tinha diante dos homens. Amém? Então, avançando para o quarto e último tópico do nosso terceiro tópico. Lições importantes. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação dos filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Os pais precisam ter uma consciência de que está sob a sua responsabilidade promover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus, em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Lucas 2, versículo 51. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Então aqui, Maria e José dão um exemplo de família equilibrada, né? Família que sabia cuidar dos filhos. Não é porque eles sabiam que Jesus era filho de Deus que eles começavam a desprezar ou menosprezar os demais. Mas não, ela guardava no coração. Até chegar a hora que os próprios irmãos iam reconhecer ele como Messias. E não dizer, ó, esse é Deus, esse é filho de Deus e tal. Se ela tivesse essa atitude, como às vezes muitos pais têm hoje por um filho se destacar mais do que o outro, não, e ficar, né, favorável àquele filho desprezar o dos outros, como eu já presenciei, já vi, né, pondo, né, menosprezando os demais em detrimento daquele filho, né, trazendo consequência familiar, intriga entre os irmãos. Não, Maria, ela soube administrar essa parte, guardava em seu coração e não dizia, olha, vocês ficam quietos aí porque ele vai falar, porque ele é filho de Deus. Não, ela guardou seu coração e o tempo depois revelou, após o ressuscitamento de Jesus, a sua ressurreição, os irmãos entenderam que ele era filho de Deus, sem criar nenhum problema, sem Maria e José trazer nenhum prejuízo ali na família, certo? Então eles souberam criar os filhos e nós precisamos saber criar os filhos. Certamente, iam unir os filhos, fazia o culto doméstico, que era bíblico, né? E hoje nós temos que fazer isso, né? E tratar todos os filhos bem, embora cada um tenha uma personalidade diferente do outro. Um é mais desenvolvido, o outro é menos, mas tem que ser tratado igual, para não trazer prejuízo, né, para os filhos, um em detrimento do outro. Então, Maria e José foi exemplo, foi a família modelo, diferente das que nós estudamos para trás, né? De Abraão e Sara, né? De Isaac e Rebeca, de Eli, né? Diferente. Então, é possível hoje criar os filhos dessa forma, né? Diante de Deus, fazendo aquilo que é correto para não ter, né, algum prejuízo entre os irmãos, entre a família. Então, avançando agora, chegando no final da nossa lição, nós vamos fazer a conclusão da lição. Foi muito bom estar com vocês, mas estamos chegando ao final. Conclusão. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. Tá? Olha aí, vamos seguir o exemplo da família de Jesus. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Então, sigamos o exemplo da família de Jesus. Né? Que Deus abençoe a sua vida, certo? Eu acredito que você adquiriu muito subsídio através dessa lição, do nosso ensinamento. E em troca disso, eu te peço que você coopere conosco, se inscrevendo no canal, você que pela primeira vez está assistindo nosso vídeo, você que já é inscrito,
compartilhe nossos vídeos, dá o seu joinha, tá? Faça um comentário para que nós possamos melhorar cada vez mais. Um comentário é uma crítica, né, construtiva, né? Não destrutiva, para nos animar e levantar a nossa autoestima. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Um abração, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Bye, bye, galera!